Uma conquista para o bem-estar. Você vai ver como a Unidade Básica de Saúde mudou a realidade do bairro. Memórias que se tornam história. A formação de cada lugar contada por aqueles que vivem lá desde o começo. 25 anos de amor pela educação. A Escola Romana Gobi comemora o passado e se prepara para o futuro. E uma reportagem com participação especial. Alunos da escola viram repórteres por um dia. Começa agora o Telecidade. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Telecidade. E que tal refrescar a memória e recordar quais são os objetivos do nosso projeto, hein, Carol? Pois então, Gília, o Telecidade é uma produção de alguns alunos do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. É um projeto de extensão que tem o objetivo de aproximar os futuros jornalistas da comunidade de Passo Fundo. Assim, juntos, nós construímos um telejornal comunitário que valoriza cada canto da nossa cidade. O nosso primeiro destino foi a Vila Jardim, que é cortada pela Perimetral Sul. Bom, nessa nossa segunda edição, seguimos a Perimetral e vamos fazer a nossa parada no bairro Santo Antônio da Pedreira, um lugar repleto de histórias, de curiosidades, de projetos que vamos conhecer a partir de agora. Antes de começarmos a contar as histórias que esse bairro guarda através de seus moradores, vamos traçar um perfil desse lugar. Acompanhe! O bairro Santo Antônio da Pedreira fica situado na região leste de Passo Fundo. Se formou ao longo do trecho da Perimetral Sul. Com quase 4.000 moradores, o bairro conta com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Romana Gobi, que fica bem no centro da localidade. Possui 3 mercados, uma loja e oficinas mecânicas. Santo Antônio da Pedreira é um bairro de pluralidade religiosa, com a presença de muitas igrejas evangélicas, católica e umbanda. Recentemente, foi inaugurada no local uma unidade básica de saúde. Em todo o caminho que trilhamos, deixamos pedaços de uma história. E todo lugar conserva memórias de quem por ali passou ou ficou. Assim, cada canto de uma cidade tem uma explicação de como tudo começou. E o bairro Santo Antônio da Pedreira teve o seu início. Essa história vai ser contada pelo seu Pedro, um dos primeiros moradores do bairro. A valorização do bairro de uma cidade começa a partir da conservação de sua história. Elas são passadas de geração para geração, promovendo o conhecimento e o fortalecimento da cultura local. A família Chaves foi uma das primeiras a morar no bairro Santo Antônio da Pedreira e hoje, seu Pedro conta com orgulho o que vivenciou do desenvolvimento do bairro. Sou natural de Santo Antônio dos Pobres. Faz 40 anos que eu vim de lá, que eu resido aqui em Passo Fundo. Daí vim com eu e minha família trabalhar para cá, nós era agricultor. E daí nós viemos aqui, daí coloquemos aqui no bairro São Cristóvão, né? E daí, depois, com o tempo, daí que surgiu o bairro aqui, Santo Antônio. Daí montemos ali a igreja no Britador embaixo, fizemos, o chão era piá ainda, que eu era criança, ainda que jogava bola. Aí eu comecei a trabalhar já desde essa idade, ajudando o pessoal ali. Os primeiros tijolos, já sei tudo como é que começou. Daí essa comunidade foi crescendo, né? E daí nós resolvemos fizemos uma associação de bairro, trabalhava em tudo a São Cristóvão, né? Tanto lá como aqui, ajudemos a montar a creche, que tem a Isabela aqui em cima. Daí nós resolvemos um colégio. Daí não tinha onde dar colégio, nós começamos, tá aqui as fotos, começamos ali embaixo na igrejinha, daí era igrejinha e colégio e salão, fazia tudo ali para dançar, para rezar. E daí uma parte fazia para dar aula para as crianças. Daí era Santo Antônio, mas daí tinha Santo Antônio da Vila Rista. Daí fazia um negócio lá, Santo Antônio, e ficava aquele aí. Daí eles vão ter que mudar o lugar, o nome de Santo Antônio, para não dar confusão. Daí fomos lá e fizemos uma reunião, vamos botar Santo Antônio da Pedreira.
Porque tinha a pedreira ali, que já era o cupema ali, que era o britador. Daí nós pegamos e botamos Santo Antônio da Pedreira. Foi um bairro que teve problema, como todos os outros bairros teve. Mas aqui é mais família que trabalha. Mais gente que eu para mim, morar em Passo Fundo, em coisa, o melhor lugar é aqui. Mas nem só de fatos comprovados vive o bairro Santo Antônio da Pedreira. O lugar é cheio de causos curiosos também. E o maior deles talvez seja o apelido do local, Sovaco da Cobra. Gillian, que apelido é esse? De onde surgiu? Pois é, Carol, esse apelido nos deixa mesmo com a pulga atrás da orelha para saber como ele foi inventado. E eu vou te adiantar que não existe só uma versão para essa história. Olha só. Olha, eu cheguei aqui na escola há 15 anos atrás e o primeiro relato que eu tive dos alunos, enfim, e algumas pessoas da comunidade, que aqui tinha muito mato. E numa parte do bairro, ali em cima, tinha uma curva onde se concentravam muitas cobras. Então era comum encontrar cobras naquele local. Como ele fazia uma volta, tipo um sovaco, fica assim, eles se consideravam, eles começaram a apelidaram de Sovaco da Cobra e começaram a chamar de Sovaco da Cobra. A segunda, que a gente até acha bastante estranho, mas que como aqui era um local de passagem de tropeiros e que eles muitas vezes pernoitavam nesse lugar, então uma certa vez um deles acorda e tem uma cobra enrodilhada no seu sovaco, né, na sua axila. Então essa é uma história também que se comenta aqui, do que a gente ouve, mas não sabe, né, até onde que é ou não é. O bairro pode ter nomes diferentes, que são passados de geração para geração. Mas uma coisa permanece intacta: o orgulho de fazer parte da comunidade. Outro motivo de orgulho para o bairro é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Romana Gobi. E o ano letivo dessa gurizada foi bem movimentado. Começou com apresentações no Dia das Mães. O 6º ano ilustrou a era pré-histórica. Teve festa junina, café de chaleira e até um passeio para ver o Museu Itinerante da PUC, Rio Grande do Sul. E não foi só isso não. Então vamos começar esse passeio pelo universo de aprendizagem da Escola Romana Gobi. Nesse semestre, os alunos se depararam com um desafio proposto pela equipe do Telecidade. E se eles fossem repórteres por um dia? Eles aceitaram, e essa experiência se transformou numa linda crônica que a gente vai ver agora. Tudo começou em uma quarta-feira ensolarada, e nós, alunos do 7º ano da Escola Romana Gobi, não imaginávamos a novidade que nos esperava. Uma equipe com alunos e professora de jornalismo da UPF chegou em nossa escola e nos propôs um desafio. Que tal se nós fôssemos repórteres por um dia? Desafio aceito. Era hora de nos aventurarmos pelos caminhos que a reportagem nos leva. O tema escolhido foi um riacho que corta o bairro Santo Antônio da Pedreira. Nem imaginávamos que um pequeno córrego fosse tão importante para um local e tivesse tanta informação e pequenas moléculas de água. Para começar, a palavra-chave foi exploração. Percorremos o caminho do córrego e fomos até a sua fonte. E foi através do exercício da observação que descobrimos que aquela água, que parecia cristalina, estava na verdade suja e mal preservada. Sacolas, garrafas PET, muito lixo e descuido. Conversamos com alguns moradores que utilizam água para consumo. Eles acreditam que a ela não representa perigo, mas infelizmente estão enganados. E não é só com os moradores do bairro Santo Antônio da Pedreira que isso acontece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 2 milhões de pessoas consomem água contaminada em todo o mundo. Água que de forma silenciosa e quase invisível deixa as pessoas que a utilizam muito doentes. No final da nossa jornada, chegamos a algumas conclusões sobre a importância que a água, mesmo de um pequeno córrego, tem em nossas vidas. Mas a mensagem mais urgente que queremos deixar com esse relato de experiência é que as pessoas precisam cuidar da água que consomem. Aquele lixo que encontramos ali não pertence àquele local. Foi colocado ali pelas mãos de algumas pessoas que ainda não entenderam que a água é um elemento tão essencial para a nossa vida. Pode nos fazer mal se não a cuidarmos.
Que experiência os alunos do 7º ano puderam experimentar. E eles podem continuar. Quem sabe no próximo ano letivo eles façam outra reportagem. E a nossa caminhada pelo bairro Santo Antônio da Pedreira continua. Um lugar que, além de ser morada para muita gente, é para alguns espaço para empreender. Meu nome é Idelce, sou proprietária da Raíssa Confecções de Bazar. Sair de casa e percorrer longas distâncias para ir ao mercado ou a uma loja de roupas não é mais uma necessidade dos moradores do bairro Santo Antônio da Pedreira. Eles podem ir até o supermercado do Alex e na loja da Idelce. Mas por que empreender aqui? Porque é o local onde eu moro, gosto de morar aqui e senti a necessidade de ter uma loja, porque o nosso bairro não tem, né? Eu acho que na minha opinião, eu acho que é por causa que a maioria do comércio está no centro, né? E nos bairros não existe. Eu acho que o bairro é um lugar bom para se investir, né? Porque tem bastante gente trabalhadora, né? Então, às vezes não precisa nem se deslocar até o centro para comprar, né? Compra no bairro mesmo. Mas é claro que se por um lado empreender no bairro tem benefícios, do outro há também dificuldades. Momentos de crise, né? A inadimplência, a insegurança de trabalhar, né? Porque nós nos bairros não temos segurança. O grande problema de trabalhar nos bairros hoje, em Passo Fundo, é a falta de segurança. Mesmo assim, o desejo de persistir no negócio é renovado a cada dia, por eles, os clientes. Porque eu gosto do que eu faço, pelos meus clientes, né? Tem muitos clientes e trabalhar eu tenho que trabalhar, né? Aqui ou ali, e aqui eu achei um lugar bom para mim trabalhar, né? Então, por enquanto tá dando certo e pretendo continuar. No próximo bloco, vamos receber aqui no estúdio a diretora da escola Romana Gobi para nos contar como foram as comemorações dos 25 anos da escola. Mas antes do nosso intervalo, confira a previsão do tempo. Áreas de instabilidade tomavam conta de toda a área do bairro Santo Antônio da Pedreira. Por causa dos poucos moradores, a falta de infraestrutura deixava o tempo fechado no local. Mas ventos de mudanças foram ampliando o bairro. Com mais pessoas habitando o local, as nuvens carregadas começaram a se afastar. A união e garra dos membros da Associação de Moradores trouxe esperança de dias ensolarados para o local. As novas conquistas, como a linha de ônibus, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Romana Gobi e a Unidade Básica de Saúde, garantem tempo firme e cada dia mais ensolarado no bairro Santo Antônio da Pedreira. A Fundação Universidade de Passo Fundo mantém 3 instituições de ensino e 2 veículos de comunicação. O integrado UPF promove a formação do aluno como ser humano, prepara para o exercício da cidadania e o desenvolvimento de suas habilidades para o trabalho. A UPF Idiomas prepara você para uma vida bilíngue, promove o desenvolvimento completo das habilidades de comunicação, fala, audição, leitura e escrita. A Universidade de Passo Fundo é referência em educação superior no Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil. Formamos cidadãos com postura crítica, ética e humanística e que atuem como agentes transformadores na sociedade.
A Rádio PF tem uma programação diferenciada, com jornalismo e música de qualidade. Com nossas 4 emissoras na região, somos a maior rede de rádios universitárias do sul do Brasil. A UPF-TV tem um compromisso com a educação. Além disso, é claro, estamos ligados à universidade, temos o nosso compromisso com a UPF e principalmente com a nossa comunidade, prezando sempre por informações relevantes. E há 50 anos, a Fundação Universidade de Passo Fundo continua levando conhecimento e promovendo a qualidade de vida da comunidade. A Escola Romana Gobi completou nesse ano de 2017 25 anos. E a festa, é claro, não podia faltar. Vamos ver como foram as comemorações. Em 14 de agosto de 1992, um espaço de ensino, convívio e aprendizagem abriu suas portas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, Romana Gobi. E nesse ano de 2017, foram completados 25 anos de muito trabalho, dedicados a uma educação de qualidade. No dia 12 de agosto desse ano, o aniversário da escola foi celebrado com muita festa. Teve gincana, com direito à criação de uma camiseta para a escola, hino, coleta de alimentos para doação e muitas brincadeiras. São 25 anos que representam a luta de uma comunidade para proporcionar aos jovens moradores o acesso ao elemento fundamental na vida de todos nós, a educação. Na reportagem, a gente viu um pouquinho da festa em comemoração a esses 25 anos de história. Mas a gente quer saber mais e, por isso, recebemos aqui no estúdio a atual diretora da instituição, Adriana Viesili. Seja muito bem-vinda, diretora Adriana. Então, muitos anos, muitas histórias. Conta um pouquinho, então, a trajetória da escola nesses 25 anos. Assim, em que aspectos a escola evoluiu? A história da escola é uma história muito bonita, como o seu Pedro relatou anteriormente no documentário. Então começou com uma união da comunidade, né, em prol da aquisição de uma escola. Então começou em condições muito precárias, era uma casinha de madeira, enfim, que era, como ele relatou, conjugado, né, com o salão, com a igreja, Então depois de muita luta da comunidade, sim, com alguns professores da época que eles estavam, se conseguiu adquirir a infraestrutura que a gente tem hoje. Claro que ela já foi melhorada, foi ampliada, né? Mas então ao longo desses 25 anos foram várias caminhadas, várias lutas para a gente chegar onde está agora, né? Foram muitas conquistas também. A escola evoluiu muito na questão pedagógica, né? Hoje a gente trabalha norteado por projetos, sempre buscando atingir a necessidade do aluno. Nós não temos hoje uma biblioteca na escola. Então, o que a gente faz? Pensou-se como sanar esse problema. Criamos lá o projeto, então, Sinal Verde para Leitura, onde nossos alunos têm acesso aos livros, têm acesso à leitura, né? Então, não deixando essa lacuna na aprendizagem dele, até porque a gente sabe que o ler, hoje em dia, é a base de tudo. Em termos de infraestrutura, a gente adquiriu muito, tá com um espaço bom, não adequado ainda. Acho que nunca a gente vai dizer que um espaço para a educação é adequado, a gente sempre quer mais, mais e mais, né? Mas se conquistou agora uma quadra esportiva, então existem projetos, né? Já conversamos via secretaria, com comunidade, para a gente tentar a ampliação das escolas para poder montar uma biblioteca, sim, para os alunos. Não é a estrutura que a gente sonha ainda, mas nós vamos, nem que sejam necessários mais 25 anos, nós vamos correr para chegar numa escola assim, ao nível que a nossa comunidade merece. Então, assim, desde o início, do comecinho da história, essa relação com a comunidade é muito forte, né? Da escola com a comunidade. E agora, continua? E de que forma se faz essa relação, esse laço? É estreito? Continua, a comunidade é uma comunidade presente, ela participa dos eventos da escola, quando necessário alguma ajuda, tem um grupo de pais que sempre nos ajuda, por exemplo, na festa, um vai lá e faz o bolo para a festa, ajuda o outro, sabe, doa um alimento, o outro. Então a comunidade
se faz presente. Claro que a gente quer trazê-los muito mais próximos ainda, né, da escola, mas estão vindo, né, aos passos. Eu posso dizer que a nossa comunidade é uma comunidade presente, mas eu sempre digo que eles têm que tomar posse disso, porque eles fazem parte da escola. Ela não é só o prédio, ela é feita de alunos, de pais, né, senão não teria sentido. E a Prova comentou ali ainda da falta da biblioteca, né? Então, assim, foram comemorados nesse ano os anos passados, né? E o futuro, assim, o que a comunidade escolar projeta para o futuro, tanto em termos didáticos, né, quanto em termos de infraestrutura, assim, mencionou a biblioteca. É um projeto, já está sendo sonhado? É um projeto, ele já está sendo sonhado, já se viu a possibilidade de ampliar a escola, então a gente cai em alguns impasses, alguma burocracia, como sempre, né? Mas não é uma coisa que nós vamos desistir. Se não der para ampliar a escola, a gente vai ter que arrumar um espaço dentro do que a gente tem para que possa, né, proporcionar essa biblioteca, sim. A gente tem vários projetos, tanto na linha pedagógica como de infraestrutura. O sonho de se fechar a quadra e torná-la um ginásio de esportes para a comunidade, tanto para a escola como para a comunidade também, é uma luta que a gente sabe que vai ter que enfrentar pela frente, né? E se pautar nos projetos, que você tem que ir de encontro à necessidade do aluno, da comunidade, então sempre através de projetos. Então tá certo. Muito obrigada, diretora Adriana, pela sua presença aqui no estúdio. Continuamos. Uma escola cheia de realizações como essa só podia estar em um bairro que, apesar das dificuldades, procura trazer para a comunidade oportunidades de melhorar a cada dia. Uma dessas ações foi a Pastoral da Criança, que por 15 anos ajudou as famílias do bairro, mas que infelizmente encerrou neste ano as suas atividades. A Pastoral da Criança surgiu em 1983, no município de Florestópolis, no Paraná. Foi criada pela médica pediatra e sanitarista Zilda Arnes e pelo cardeal Dom Geraldo Magela. Desde o início, a pastoral tem como objetivo orientar e ajudar famílias a terem seus filhos saudáveis. Além das orientações, as famílias também recebem ajuda alimentícia e participam de diversas atividades culturais e educativas. Com a ajuda de seus voluntários, a pastoral espalhou suas atividades por mais de 4.000 municípios no país. Além do Brasil, a pastoral ainda alcançou outros 17 países de diferentes continentes. Depois de 15 anos, a Pastoral da Criança do bairro Santo Antônio da Pedreira encerrou suas ações. Uma das causas é a ausência de liderança para a continuidade das ações, já que a presidente do bairro, Dona Maria de Fátima, deixou o cargo de líder da pastoral. Ela lembra em fotos a história da pastoral no bairro e fala um pouco mais sobre os motivos para o término das ações. A Pastoral da Criança está no bairro desde 2002, quando nós fizemos a primeira capacitação com 22 líderes. Sabe que a gente nota assim, que o evangélico hoje participa mais do que o cristão. A gente trabalha orientando por causa do perigo, das drogas, mas infelizmente a gente não está conseguindo a chegar lá ainda, né? Bom, além do coordenador, eu fiz o curso de brinquedista. Nós temos a capacitação de brinquedista, que é para trabalhar com eles no dia da celebração da vida. Mas acontece que por motivo de a gente não ter local para fazer essa celebração, então não tinha espaço para ti também trabalhar, né? Eu vou me retirar por motivo de doença, já estou meio bastante idade para andar caminhando para lá e para cá, né? Mas espero que as colegas continuem o trabalho, porque o trabalho da pastoral é maravilhoso, é um trabalho muito bom. Nós tínhamos uma comunidade tranquila, nós tínhamos as pessoas felizes, as crianças felizes brincando pela rua, e a pastoral foi fechada, foi se acabando, se terminando, e daí a coisa complicou, né? Já a gente vê hoje violência, já a gente vê agressão, vê coisas que não pode estar, não é para estar aqui, mas está. Eu acho não tenho absoluta certeza. O trabalho da pastoral é uma coisa muito importante dentro de uma comunidade, já por esse motivo de hoje ser muito difícil para te trabalhar, para te orientar a nossa juventude, as nossas crianças. Então isso aí ajuda muito, a pastoral ajuda muito, porque ela trabalha com a família, ela trabalha com a criança, com o adolescente, com tudo, né? Com o idoso, protege o idoso, isso aí também é muito importante, né? Há um tempo atrás a gente se sentia bem melhor do que hoje, né? Hoje a gente está saindo e está vendo assim
o quanto se alguém não andar e trazer de volta, vai ser muito difícil. Nós trazer de volta as nossas vidas que estão se perdendo. Então eu tenho uma tristeza muito grande porque a minha vida era em volta, né? Cuidar, fazer as coisas por eles, ajudar um aqui, outro ali. Sempre fiz isso. Basta que eu sou aposentada e pensionista, o meu salário, a maior parte, eu trabalhava em função dos outros, né? Não me arrependo daquilo que fiz. Não me arrependo, jamais vou me arrepender. Uma presidente de bairro, um médico e uma enfermeira mudaram a rotina do bairro Santo Antônio da Pedreira. É porque esses personagens foram fundamentais para a instalação de uma unidade básica de saúde no local. Uma conquista que melhorou a vida de todos os moradores do bairro. Eu sou Maria de Fátima Ferreira, sou presidente do bairro Santo Antônio da Pedreira, já há 10 anos. Estamos aí trabalhando para melhorar a vida dos nossos moradores, né? Meu nome é Giovanni Martínez Mensa, eu sou um médico da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio da Pedreira. Eu tenho 47 anos, sou formado em Cuba, mas trabalho nessa unidade aqui há 2 anos. Então, meu nome é Andressa Rebeck, tenho 34 anos, sou enfermeira da UBS Santo Antônio da Pedreira há mais ou menos 2 anos. A saúde, o povo saía daqui, fazia 18 quadras para chegar no PSF, que é lá no São Cristóvão 2. Quando chegava lá, tinha gente que ia sentando na beirada dos cordão, porque não aguentava chegar até lá, é muito longe, né? Longe, as pessoas já doentes, a gente tinha bastante discriminação. Porque lá, quando tu chegava lá, ficha para o daqui não tinha. E eu via todo mundo sofrendo, pessoas sofrendo, e aquilo não era... Eu cheguei a pagar, a associação pagou para instalar ao lado da capela, lá embaixo, uma sala para o médico. E eu fui atrás, né? Fui nos cartórios, fui no patrimônio, andei aqui, andei ali com a ajuda de algum vereador que ajudaram, né, também, naquela época. E até que eu fui no patrimônio onde eu achei que isso aqui era da prefeitura, doado por um casal que morava em Porto Alegre, não tinham filhos, e doaram para a prefeitura fazer alguma coisa em benefício do povo. A melhor coisa que conseguimos fazer, muito gratificante para a gente, se sente muito bem, essa unidade de saúde, né? Aqui a gente, se está bem doente, já sai quase bom, porque é incrível o tratamento do povo daqui. É todos, é profissionais, os enfermeiros, as meninas que trabalham, muito bom atendimento aqui. O fato de ter uma UBS, além da primeira coisa que a gente poderia pensar, não, agora eles vão ter médico, vão ser atendidos do ponto de vista de saúde. Além disso, bom, eles praticam seu direito à cidadania, entendeu? Tem outras leituras, outras aristas, ao ponto que outros problemas, não necessariamente de doença, a gente consegue encaminhar. Então, como é a nível primário, a gente começa desde o pré-natal e faz o atendimento do recém-nascido, faz a puericultura, como a gente chama, atende os adultos e também os idosos, então é bem variada assim, a faixa etária, né? E aí o que a gente mais percebe, as doenças crônicas não transmissíveis, que são o diabetes, a hipertensão, nós temos muito, em grande quantidade. Também temos alguns casos de câncer, principalmente em mulheres, câncer de mama. E a gente tem questões bem importantes em relação à saúde mental, né? A problemas de saúde mental. Por exemplo, a violência contra a mulher, a gente tem frequentemente aqui na nossa unidade casos, a gente faz um acolhimento, que está muito ligado também a outra questão da saúde mental, que é a questão do alcoolismo e do abuso de drogas. Então, essas seriam, assim, as doenças e as questões de saúde que a gente mais se envolve aqui na unidade.
É a maior dificuldade que a gente tem hoje. A gente tem uma infraestrutura que vocês têm visto que não é tão ruim, pelo contrário, tem um computador, estamos informatizados, temos as salas climatizadas, trabalhamos com teleagendamento, toda uma maravilha, nesse sentido. Mas o fato de não ter agente de saúde limita muito a nossa ação enquanto a busca ativa se refere. Geralmente o agente de saúde tem aquela grande função de trazer para a equipe as coisas que estão acontecendo no bairro, entendeu? Quem ganhou, quem não ganhou, quem está doente, quem está acamado, quem teve um acidente, a gente vai ficando sabendo. Desde o primeiro dia, eles foram bem receptivos. Nas primeiras consultas, especialmente, eles eram muito curiosos, perguntavam. Eu me senti bem e me sinto, e tenho esse sentimento ainda de ser acolhido por ele. O que me motiva mais a trabalhar é cuidando das pessoas, né? E poder trabalhar na atenção primária, como sendo porta de entrada do serviço, é o que mais me motiva e me entusiasma. O que me motiva a vir todos os dias? Bom, precisamente isso, eu gosto do trabalho que eu faço, sempre gostei, e é o que eu fiz sempre. Trabalhar em função da saúde da população. A gente não pode só pedir, a gente tem que saber agradecer aquilo de bom que a gente tem, né? E isso aí que nós temos, conquistemos, isso aí foi uma maravilha para todos. Nas páginas de um livro estão as possibilidades de viajar para outros lugares. Estão os personagens que nos inspiram, as lições que levamos para a vida toda. A comunidade escolar Romana Gobi sabe a importância que a leitura tem na formação de cada aluno e, mesmo sem uma biblioteca física, investe em projetos que abrem o sinal para o caminho das letras. Você costuma ler? Sim. Não tenho hábito de ler. Agora eu tô lendo só para vestibular, para essas coisas, mas eu leio em torno de 5, 6. Qual foi o último livro que você leu? Diário da Queda. Serve gibi? Turma da Mônica, histórias de quadrinhos, heróis, super-heróis, coisa e tal. Indicações dos professores, artigos científicos, essas coisas. Foi um catálogo na firma onde eu trabalho. Nas ruas já deu para ver que a literatura não está tão presente no dia a dia dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Instituto Pro Livro em 2017, apenas 56% da população brasileira tem o hábito de leitura. Já em Passo Fundo, a situação é mais otimista. No município, de acordo com o levantamento do Ibope realizado em 2006, os habitantes leem cerca de 6,5 livros por ano. Esse número faz com que a cidade tenha o título de Capital Nacional da Literatura. Para que o número de pessoas que leem literatura seja maior do que o que vimos aqui na rua, é necessário criar um contato com a leitura desde cedo, ainda quando criança. A Escola Romana Gobi, por exemplo, tem projetos que estimulam a leitura dos alunos do ensino básico da rede pública de Passo Fundo, como o projeto Sinal Verde para a Leitura. Onde a gente disponibiliza essas cestas de leitura para os nossos alunos, ao sinal de uma corneta. Então, 2 alunos de cada turma vêm até essa sala dos professores, retiram suas cestas de leitura e vão para a sala ler. Também temos leituras sobre rodas, que são uns carrinhos que a gente passa com eles pelas salas, oferecendo livros para que eles retirem e levem para casa, para que eles possam fazer essa leitura em casa também. Os 2 projetos, como nos conta a professora Amália Marques, contribuem para o aprendizado dos pequenos em sala de aula. No momento que eles estão lendo uma história, que a gente está mesmo visualizando as gravuras, eles entram no mundo da imaginação. Faz com que eles consigam navegar no mundo da imaginação e automaticamente ter aquela vontade de querer aprender o que está ali escrito, Então, quanto mais eles têm sede de aprender, de saber o que está escrito no livro, mas eles se preocupam em aprender quando nós estamos trabalhando as atividades de alfabetização, Mas o que as crianças pensam disso tudo? Só falando com eles para descobrir. É muito legal para aprender e ler. Se a gente chegar no 6º ano e não aprender a ler, a gente vai ter que ir para outra escola, ir para outra, para outra e para outra e não vai conseguir ler. Eu gosto de carro, dos livrinhos de carro, dos que a gente aprende a ler muito, que tem muitas palavras. Do monstro eu não gosto. Daí eu não consigo dormir. Pelo visto, a criançada comprou mesmo a ideia.
Rola até uma indecisão na hora de decidir o que vai ler. Mas eles não demoram muito para entrar nesse mundo mágico que é a literatura. Certo dia, um ratinho que vivia nas montanhas decidiu explorar a floresta das montanhas. Esse universo literário está mais presente nesse lugar do que a gente imagina, Carol. Esse ano, a magia das histórias saiu dos livros e ganhou todo o espaço da escola. Eles realizaram uma feira do livro. E não foi só com obras de autores de longe. Sabe quem escreveu histórias e poemas para esse grande evento? Eles, os alunos. Caro Flash, como vai? Bom, sou uma grande admiradora sua, de sua coragem e de sua honestidade. Fico impressionada com a velocidade que você é capaz de resolver os crimes. Gosto muito dos heróis fictícios, mas prefiro os reais, tipo esses que encontramos todos os dias e em qualquer lugar, porque querendo ou não, todos temos um pouco de herói dentro de nós. Conheço várias pessoas que poderiam entrar para a vida de heróis e heroínas. Por exemplo, meu pai. Ele é muito bom em consertar e inventar também. Minha avó, ela é muito boa em organizar tudo e tem um raciocínio lógico muito bom. Já minha mãe é muito mais que uma super-heroína, para mim. Sua história é bem triste e isso é um dos vários motivos para você ser meu herói preferido, sua força. Era isso, se precisar de mais alguns heróis, conheço vários. De sua admiradora, Daniele Chaves. Mundo paralelo. O meu gosto é diferente, não convém aos padrões sociais. Vejo no mundo tanta gente, seguindo coisas que não parecem reais. São impostas às crianças um modelo definido. Os adultos não se importam com o que pensamos disso. Tantas pessoas vazias, sem saber o que é viver, sendo escravas do dinheiro, fazendo coisas absurdas para tê-lo. Entre tanta mente fechada, vivo num mundo paralelo, onde a inocência domina e só existem sorrisos sinceros. Em prosa ou verso. Essa é a magia de, com a ponta do lápis, dar forma aos sonhos, sentimentos e histórias, por vezes guardadas lá naquele cantinho do ser. Na Escola Municipal Romana Gobi, os alunos têm sinal verde para ler os escritos dos outros e os deles mesmos. Nós tivemos 2 processos de produção de livro. O ano passado foi a nível de turma. Cada turma escolheu um assunto e eles construíram a história, toda a turma junto, foi uma história coletiva. Depois houve a ilustração e digitaram os textos e a montagem dos livros. Este ano foi um processo diferenciado, porque cada série teve um assunto. O 9º ano trabalhou com memórias, o 8º ano com poemas e os 7º ano com cartas para super-heróis. Então, cada aluno construiu o seu texto, digitou e depois a obra foi compilada. E são tantas as histórias para explorar que uma feira do livro se tornou o espaço perfeito para dar vida aos personagens e até mesmo às canções. A feira abrangeu, além dos livros produzidos pelos alunos, livros doados, onde foi feito um espaço de troca. Os alunos traziam um livro de casa e levavam um livro novo, então, para casa para poder fazer a sua leitura. Parceiros, vendedores de livro que trouxeram livros a um preço mais acessível para que os alunos pudessem adquirir. Teve o pessoal da Trupe da Literatura, que veio fazer uma contação de história. Tivemos a presença do Rani de Souza, que ele foi o autor presente. Fora isso, a apresentação de todas as turmas da escola, né? Todas as apresentações eram voltadas aos livros que eles leram ou à leitura e à literatura. Outra palavra essencial na feira foi a inclusão. O professor Rudimar Gomes pensou em um projeto alternativo de leitura para uma aluna com dificuldades de interpretação. Desenvolvi então um projeto para ela diferenciado do projeto dos alunos, de forma que eu contasse a história e depois ela mesma poderia interpretar aqui pelas figuras, né? Por exemplo, aqui a história do Pinóquio, de que material era feito o Pinóquio. Então tem madeira, água, flores, folhas, ela mesma interpretava. E fui fazendo, foram essas as atividades, que ela mesma pudesse interpretar, que ela pudesse sentir, né, parte do projeto. Uma feira não apenas para comprar livros, mas sentir e dar vida
As Palavras. Eu acredito que ações assim são essenciais para que o aluno perceba que a leitura não é só uma ação que ele pode ou vai desenvolver na escola obrigado, que é uma coisa que tem que fazer parte da vida dele e que vai tornar ele um ser humano melhor, mais crítico, mais consciente, mais criativo, né? Cada livro que você lê, você está adquirindo histórias, está adquirindo conhecimento, e isso vai fazer dele um ser humano melhor. Ai, assim não dá! Não dá mesmo. Que barulho mais asqueroso! Vamos fazer outra reunião de condomínio. E com este belo exemplo de amor aos livros e às palavras, o Telecidade se despede. Nós agradecemos a comunidade por nos receber de braços abertos e a Escola Romana Gobi, que nos ajudou a produzir esse telejornal. Em especial, as turmas do 7º ano, que foram fundamentais para a realização das reportagens desse telejornal e que hoje acompanham aqui no estúdio. Essa edição do bairro Santo Antônio da Pedreira termina, mas o projeto continua. No próximo ano, voltaremos para mostrar mais um pouco da nossa Passo Fundo. Se você quiser rever esta edição ou ver a primeira, basta acessar o nosso Facebook ou nosso canal no YouTube, ambos como Telecidade. Obrigada a todos pela companhia e até mais. Até mais.